Filadélfia, ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, destes que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, com o servo que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Digam glória a Deus. O Senhor se apresenta aqui sendo aquele que diz: eu sou santo verdadeiro. O Senhor, ele se apresenta dessa forma nesta carta, pessoal, porque naquela cidade existia centenas e centenas de templos e de deuses, ídolos, feito pelas mãos humanas. Aqueles ídolos que tem boca, mas não fala, que tem nariz, mas seu nariz não cheira, que tem olhos, mas os seus olhos não veem, que tem mão, mas as suas mãos não apalpam nada, que tem pés, mas não andam. Segundo descreve de uma forma detalhada o Salmo 115. O povo ali acredita que cada entidade, cada ídolo tinha um determinado poder, como nos dias de hoje. Por exemplo, são tantos ídolos, são tantos santos, que muitas das vezes a pessoa pensa que um é casamenteiro, que outra protege os olhos, que outra abençoa os pescadores, que outro abençoa os marinheiros, que outra abençoa os trabalhadores, mas na verdade é tudo santo falso, como naquela época. Por isso que o Senhor Jesus se apresenta como santo verdadeiro. Digam glória a Deus. O único verdadeiro. Como saber que em meio a tantas religiões, em tantos países, o Senhor é o verdadeiro? Porque Ele mesmo se apresenta como o verdadeiro. E se você analisar, nem Buda, nem Maomé, ninguém morreu na cruz para remir os nossos pecados. Ele se apresenta à igreja em meio a uma idolatria tão grande, não dentro da igreja, mas na cidade. Ele se apresenta como santo verdadeiro, que tem a chave de Davi, fazendo referência ao que está lá em Mateus capítulo 28, versículo 18, que ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Assim como antigamente um rei tinha uma pessoa de confiança, e na época de Davi havia aquele que tinha a chave de Davi, que era aquele que tomava conta dos tesouros do reino. Todas as vezes que um rei ia para a guerra, por exemplo, Davi ia para a guerra e vencia, porque todas as vezes ele vencia, ele trazia despojos, ele trazia ouro, ele trazia prata, ele trazia os bens que eles haviam despojado dos inimigos. Era levado para o tesouro do reino, lá do templo. E aquele tesouro, não pense que era o rei que tinha acesso, ficava contando. Era uma pessoa de confiança que era responsável por todos os tesouros. Ele tinha a chave. Era uma pessoa extremamente de confiança. Então, quando o Senhor aqui se apresenta tendo a chave de Davi, é aquele que tem acesso aos tesouros do reino. É aquele que tem acesso, meu irmão, a todo poder. Tudo o Senhor confiou na mão dele. O Senhor, ele tem autoridade para curar,
para perdoar, para restaurar, para ressuscitar. Ele tem autoridade sobre, meu irmão, a morte. Ele tem autoridade sobre o inferno, porque ele tem a chave do inferno e também da morte. O Senhor, ele tem autoridade sobre a própria vida e sobre a própria morte. Sobre a morte porque ele a venceu, e sobre a vida porque ele é a própria vida. Digam glória a Deus. Então ele tem a chave que abre e ninguém, que abrirá e ninguém fechará, e que fechará e ninguém abrirá. Então muitas das vezes tem pessoas que ela quer determinada porta aberta, e muitas das vezes ela pensa que até o diabo que fechou. Não, tem porta que quem não abre é o próprio Deus, porque sabe que a pessoa, meu irmão, não vai glorificar ele com aquela porta que ele, meu irmão, tanto deseja que se abra. Então tem porta, nem toda porta fechada é o diabo, porque está escrito aqui também que o nosso Deus fecha a porta e que ninguém consegue o que, pessoal? Mas a porta que ele abre também não tem demônio que consegue fechar. Então cabe realmente às pessoas ter uma vida com Deus, porque ele diz no verso 8: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tem pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha para mim, por gentileza. Igreja, essa igreja, ela faz parte da segunda igreja do Apocalipse, que não teve nenhum porém contra ela. Ou seja, o Senhor não repreendeu a igreja de Filadélfia, da mesma forma que ele não repreendeu a igreja de Esmirna. A igreja em Esmirna não teve nenhuma repreensão. Não quer dizer que essas duas igrejas dentre as 7 são perfeitas, porque perfeito só existe um, que é quem, igreja? Mas são igrejas que estavam no centro da vontade de Deus, igrejas que de fato e de verdade tinham um relacionamento sincero com Deus, pessoas que tinham um relacionamento amoroso, pessoas que estavam agradando ao Senhor, pessoas que mesmo em meio à própria vida amavam mais ao Senhor do que a sua própria vida, pessoas que de fato desenvolviam um relacionamento com o Senhor. Aquela igreja não tinha, ela era fraca, entre aspas, ela não tinha muita força, de pouca força, diz a palavra, mas essa pouca força, essa pouca influência era diante da sociedade, porque diante de Deus aquela igreja era muito forte. Então muitas das vezes uma igreja que não tem influência, por exemplo, você pode conferir os carros que estão aqui na porta, você pode conferir o número de motos que estão aqui na porta. Se você ir aqui do lado, você vai ver que tem 30, 50 vezes mais número de carro em determinada igreja. Agora vai na palavra e de acordo com a palavra, vê qual é dessas igrejas que realmente estão obedecendo a palavra de quem, pessoal? Porque tem umas que Deus condena a idolatria e eles estão alimentando o quê? A idolatria. Deus condena, consulta mortos e eles dizem que mortos recebem intercessão e que morto intercede também pelas pessoas. Se você vai ver, tem muitas que estão totalmente contra a palavra do próprio Deus. Então tem muitos que têm riquezas, têm fama, tem igreja que tem fama diante do mundo, mas diante do Senhor não vale nada. E tem igrejas que diante do mundo não vale nada, mas diante do Senhor é muito valiosa. Por quê? Porque tem guardado a palavra dele. Digam glória a Deus. Porque tem obedecido a palavra dele. E é isso que vale diante do mundo. Aquela igreja de Filadélfia não tinha força, tinha pouca força diante da sociedade, mas diante de Deus era a segunda igreja que não teve nenhuma repreensão. Uma igreja cujo tinha um relacionamento íntegro, um relacionamento verdadeiro com Deus, pautado não apenas em teoria, mas na prática da própria palavra do nosso Deus. Amém, igreja? A porta aberta que ele tinha colocado diante daquela igreja era a porta do evangelho. É a porta que Paulo sempre falou, meu irmão, lá em Corinto, quando diz: uma porta grande e oportuna se me abriu para a pregação do evangelho. A porta aberta que o Senhor tinha aberto naquela igreja é a mesma porta lá de Mateus capítulo 10, verso 9, quando o próprio Jesus afirma: eu sou a porta, e aquele que entrar por mim será salvo, entrará, sairá do outro lado e achará pastagem. Então, igreja forte não é igreja rica, igreja forte não é igreja
que tem, meu irmão, influência em meio à sociedade. Mas igreja forte aos olhos do Senhor é uma igreja que passou pela porta que é Cristo, que se arrependeu dos seus pecados, que é nova criatura, que foi remida, que foi, meu irmão, restaurada, renovada pelo sangue do Cordeiro. É uma igreja, meu irmão, que não é firmada por um bando de pessoas que vieram passear na igreja em qualquer horário, mas um bando de pessoas compromissadas com o Senhor, que tem compromisso, que passou pela porta, que arrependeu dos seus pecados, que entregou a vida a Jesus, que desceu as águas, que passou por Cristo, saiu do ambiente de trevas e hoje está no ambiente de luz, saiu do ambiente da ira de Deus e hoje está debaixo da graça, saiu do ambiente da condenação, do inferno e hoje está no ambiente celestial, saiu do ambiente da velha criatura e hoje está no ambiente de nova criatura. Então, meu querido, a força daquela igreja estava baseado na porta que eles haviam passado, no fato deles terem entregado a vida para Jesus. Querido, caso você não passou por essa porta, eu sinto muito te decepcionar. Você não sabe o que é realmente ser um servo de Deus. Porque servo de Deus é parecido com a igreja de Filadélfia, que tem, meu irmão, pouca força diante da sociedade, mas que tem muita força diante de Deus, porque passou pela porta que é Cristo, porque é nova criatura. Digam glórias a Deus. No verso 9 ele diz: eis que farei com que alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir prostrar-se aos teus pés, para conhecer que eu te amei. Olha para mim, esses aqui que se declaram judeus e não são, por incrível que pareça, é o mesmo, ou são os mesmos da igreja de Esmirna. Assim como Esmirna, a exemplo dessa igreja aqui de Filadélfia, não teve nada que o Senhor foi contra elas, havia o mesmo joio, havia os mesmos judeus. Lá em Esmirna, no capítulo 2, verso 9, esses falsos judeus aqui blasfemavam contra os verdadeiros cristãos. Sabe, blasfemava. Diz a Bíblia que eles blasfemavam, e o Senhor disse que conhecia a blasfêmia dos que a si mesmos se declaravam judeus e não eram, mas eram sinagogas de Satanás. Olha que a igreja de Esmirna não tinha nada contra ela, a igreja de Filadélfia não tinha nada contra ela. E pode observar, nas duas igrejas, que Deus não condenava nada, que estava havendo integridade de uma parte, meu irmão, total, de toda aquela igreja, estavam ali os filhos do diabo, estavam ali as sinagogas de Satanás, que se diziam judeus, mas eram mentirosos os filhos do diabo, porque os que vivem na prática da mentira pertencem a Satanás, porque Satanás é que é mentiroso e pai da mentira. Então, os mesmos que estavam na igreja, entre aspas, perfeita, por Deus não ter, meu irmão, ali, tido nenhum porém contra elas, eram os mesmos que estavam aqui atrapalhando. Você pensa o quê? Aonde tem gente verdadeiramente que quer servir a Deus, tem, pessoal, falsos cristãos para atrapalhar a obra, para falar mal de pastor, para blasfemar dos irmãos, para falar mal da obra, para falar mal da palavra, a fim de tirar o nosso foco. Quem está entendendo, por gentileza? E isso existia na igreja em Filadélfia, mas o Senhor disse, diferente lá de Esmirna, que aqui o Senhor faria com que eles viessem se prostrar, pedir perdão para o povo de Deus e reconhecer que o Senhor amava aquela igreja e aquele povo. Que tal ouvir da boca de Cristo Jesus que Ele te ama? Aquela igreja, meu irmão, teria, os falsos judeus teriam que ouvir da boca de Jesus que o Senhor amava aquela igreja, mesmo eles blasfemando contra ela, mesmo perseguindo ela, mas o Senhor amava aquela igreja. Imagina você ouvindo da boca do próprio Jesus Cristo: eu te amo. Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. Digam glória a Deus. E ele mostra isso não só com palavras, mas lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 5, ele diz que aquele que nos amou e que nos lavou com o seu próprio sangue, digam glória a Deus, ele não diz que apenas ama, mas ele também prova o seu amor. Diferente de muita gente que frequenta igrejas evangélicas, que com a boca diz eu te amo, mas com a atitude está dizendo eu te odeio. Que com a boca diz eu te quero, mas com a atitude diz eu não te quero.
que com a boca diz, eu quero o reino dos céus, mas com atitude está dizendo, eu quero o inferno. Então tem muita gente assim, gente incoerente, que a palavra fala uma coisa, mas as atitudes falam outra, totalmente diferente. E aquela igreja estava recebendo a promessa do Senhor no verso 10, que haveria uma tribulação que havia de vir sobre o mundo inteiro, mas que eles seriam poupados daquela hora. Digam glória a Deus. Não se dá para entender se livre da tribulação ou em meio à tribulação ser livre. Porque você sabe que Deus tem poder em meio ao fogo de fazer com que o fogo não cause dano em você. Ele tem poder para tudo. Você sabe que lá as 10 pragas que atingiram o povo egípcio não criou nenhum dano no povo hebreu, que estavam ali todos juntos, porque Deus faz diferença entre o que serve e o que não serve a ele. Certa vez Jesus fazendo uma oração disse, Senhor, Jesus falando com Deus, o Deus Filho aqui na terra falando com Deus Pai que estava nos céus, eu te peço não que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os guarde do maligno. Ou seja, não que o Senhor tire do mundo, mate, mas que eles permaneçam no mundo, no planeta Terra, mas que o Senhor possa guardá-los do maligno. Então, Deus pode meio mundo nos guardar do ataque dos malignos, da fúria, das armadilhas e da sagacidade de Satanás. Digam glória a Deus. Verso 11, ele diz, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Vou repetir, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua. Olha para mim, aqui eu tenho uma coroa que eu dei o exemplo de manhã e à tarde. Coroa simboliza honra, o rei, o príncipe usa coroa. Então, quando Deus fala para a gente vigiar, para a gente guardar o que tem, para ninguém tomar a coroa, está falando de salvação, a coroa que representa a coroa da salvação eterna, aquela que ele promete dar no final da caminhada, aquela que ele promete dar àquele que for vencedor, aquele que se mantém incontaminado. Então ele está dizendo para você vigiar e guardar essa coroa, para que ninguém tome. Está vendo como a mentira de uma doutrina diabólica que diz uma vez salvo, salvo para sempre, cai por terra? Porque uma vez a coroa sendo a salvação, ou a coroa simbolizando a salvação, o Senhor está dizendo para você vigiar, para você guardá-la, porque há risco de alguém tomar de você. Esse alguém é diabo, é Satanás, são os demônios, que chega não para tomar de você na cara dura. Chega aqui, pastor. O diabo não vai chegar para tomar a tua salvação, a tua coroa, na marra. O diabo vai lutar para tomar essa coroa de uma forma sutil, de uma forma imperceptível, de uma forma, meu irmão, enganadora, ilusória, sedutora. E como é que o diabo faz? O diabo tem tomado essa coroa de muitos, inclusive pastores, através do adultério. Não porque adulteraram em si, mas porque morreram na prática do adultério. Porque a prática do adultério em si só faz o camarada desgraçar a família dele, perder a mulher, fazer os filhos crescerem sem um referencial paterno, ser mal falado, e lá na frente, claro, não espere que um camarada que vá adulterar, não espere que ele vai esperar caráter daquela mulher que sabia que ele era casado e se deitou com ele. Então o cara tem que ser muito babaca para achar que aquela mulher que sabia que ele tinha uma família, que sabia que ele era casado e se deitou com ele, da mesma forma o diabo vai colocar um lá na frente para se deitar com ela. E ela também, não espere que um cara que traiu a esposa, largou os filhos para ficar com ela, vai ser fiel a ela, porque lá na frente o diabo vai colocar uma outra que vai destruir do mesmo jeito. E o que eu estou falando aqui não é nem uma incógnita, o que eu estou falando aqui não é nem um bicho de sete cabeças. Isso acontece todo dia e toda hora aí fora. Quem está me entendendo, por gentileza? Mas o diabo continua seduzindo através do adultério, através da prostituição. Fui aqui agora à tarde levar minha esposa, já que eu estou num propósito de jejum de 6 até 9 da noite, de 6 da manhã a 9 da noite. Minha esposa agora há pouco de bem, eu quero tomar um pouquinho de açaí. Vamos ali? Vamos, tem um bem aqui, vamos lá. Levei ela para tomar um açaí. Gente, chegou a moça, mais ou menos de 23 anos, muito linda, muito bonita, com short, a coisa, sabe, decotando o corpo todo, o bumbum todo. Quando eu olhei, eu tirei a vista, digo, arreda-te, Satanás. Ah, quer dizer que o senhor teve que tirar o olho.
Claro, eu não sou perfeito e não sou homossexual também não. Eu sou homem, sou hétero, mas antes de eu ser pastor, eu sou homem de Deus. Eu passo as mesmas lutas que você, eu tenho que fugir do pecado para mim não me contaminar. Digam glória a Deus. Moça bonita, mais da conta, chegou, mas não vale nada, com a vestimenta daquela ali, dizendo, toma aqui, eu sou barata, quem quer, está em promoção, é quase de graça, está à mostra, estou quase mostrando. Quem está me entendendo? Porque se fosse produto valioso, estaria bem guardado, digam glória a Deus. Se está à mostra assim, já viu? As bananas quando já está, a banana mostra assim, já está tudo, a mostra assim, ó, pega, leva aqui, mais ou menos assim, produto barato. Da forma que uma mulher se veste, já mostra o valor que ela tem. Digam glória a Deus. Então, vem. Isso aí é para qualquer um. Isso é para qualquer um. Fui cortar meu cabelo agora, foi sábado, ontem, cortei meu cabelo. Aí teve um senhor falando, pastor, quando eu passo ali, olha, quando eu passo com essa motozona aí, pastor, olha, a mulherada fica doida. Eu digo, mas o senhor já sabe que não é por causa do senhor, não, é por causa da moto, não sabe? Eu sei, mas eu não estou nem aí. Então, gente, deixa eu falar uma coisa. Deixa eu aproveitar aqui o fio da mensagem. Tem gente que às vezes está dentro de igreja e, ô meu Deus, me dá condição para comprar um carrão, uma motozona. Diz assim, meu filho, eu não dou não, você vai se matar. Não, você é pilotado, Deus. Não, eu te conheço, eu dei essa moto aí, vai passar a pombagira por você. Você vai se derreter todinho. Porque tem gente que não tem estrutura para resistir pecado. Tem muita gente dentro da igreja procurando o pecado e só não cai porque não encontrou o pecado. Enquanto a Bíblia ensina muitos a fugir de pecado, está cheio de crente procurando o pecado. E se procurar, encontra. Se procurar, encontra. Quem está me entendendo, por gentileza? Mas o que teme a Deus, o íntegro, ele foge. O diabo vai fazer de tudo, ofertas em dinheiro, de todas as formas. Você sujar o teu coração, você ter mágoa. O diabo vai fazer de toda forma para de uma maneira imperceptível te tomar o que, igreja? Sem que você perceba, te tomar essa coroa. Não dá para ele já perdeu a dele. Mas por ele não ter mais acesso à coroa da vida, tudo que o diabo trabalha de noite é para te tomar essa coroa da vida. Por isso que o Senhor Jesus está dizendo, obrigado pastor, está dizendo vigia na internet, porque a internet é uma bênção. Mas a internet, meu irmão, serve dois senhores. Tem dois senhores ali dentro. Dentro do Google, dentro do YouTube. Tem o que é bom, mas também tem aquilo que desgraça a tua vida. Então vigia na faculdade, vigia no trabalho, vigia na escola. Guarda a tua coroa para que ninguém tome ela de você. Eu estou pregando para você que tem a coroa, porque eu estou pregando para gente que não tem a coroa e que não tem interesse nenhum de ter essa coroa. Tá bom, tudo bem, posso até ter pegado pesado, não tem interesse. Se está aqui dentro da igreja, até está interessado, mas não tem. Porque nunca aceitou Jesus. Já teve várias oportunidades, mas nunca que aceitou Jesus. Então não tem a coroa. Mas eu estou pregando para gente que já tem essa coroa. Vigia para que ninguém tome ela de você. Não vai nessa, uma vez salvo, salvo para sempre. A coroa você tem que guardar. E quando algo é valioso, você guarda em qualquer lugar. E qual é a forma da gente guardar essa coroa, pastor? Davi dá um exemplo. Que ele ouvia a palavra de Deus e guardava onde, pessoal? Guardar a palavra no coração significa o quê? Praticar. Para não pecar contra quem? Contra Deus. É praticar, é lembrar. Está diante da internet? E ó, lembrei da palavra, tem que vigiar com esse negócio. Porque o camarada começa com uma coisinha, né? Eu lembro de uma vez um irmão que caiu em pornografia, sabe por quê? Ele começou vendo essas pegadinhas, essas brincadeiras de pegadinha. Quem sabe o que é isso? Levanta a mão. Pegadinha, uma peça na pessoa, essas coisas. Aí daqui a pouco começou a ver. Daqui a pouco tinha uma pegadinha com a mulher, que mostrava o bumbum. Aí daqui a pouco tinha uma pegadinha, mais outra. Ele começou vendo essas coisas. Daqui a pouco ele estava na pornografia. O diabo começou na pegadinha, eu te peguei. Então você tem que vigiar. Digam glória a Deus. E eu te dou um conselho. Que se você tem filho menor de idade, não deixe ele ter acesso à internet. Porque senão você está criando
um cão. Você vai estar criando um demônio, uma cobra, para te desgraçar lá na frente. Daqui a pouco vai olhar a menina com 15 anos, grávida, porque tem acesso à pornografia, à imundície. Então, até a gente é de Deus tem que vigiar. Quanto mais o jovem de hoje, que quer tudo, quer festa, quer tudo, menos vir para a casa de quem? Fui evangelizar uma jovem, tomara que ela esteja aqui. Mal, o diabo já quase destruiu a vida dela, convida para vir para a igreja. Parece que está convidando para ir para o inferno. Não vai, não vem. Uma maior luta do mundo. Aí quando manifesta com o demônio, chama o pastor. Gente, dá vontade de não ir. E eu não estou brincando não. Tem gente que dá vontade de não ir. Deixa o capeta dar uma pisa para ver se aprende. Não quer nada. E tem gente que ainda chega botando banca. Ó, senhora, eu estou sozinho aqui, não pode fechar a igreja. Pastor, é para ir agora, pastor. Eu digo, pronto, minha segunda mãe. Mas depois que o diabo sai, o capeta sai, convida para vir para a igreja, não quer. Não vai pegar de taca. Então hoje a gente vê esse jovem assim, tomado, possuído pelo demônio. E eu estou falando literalmente, porque eu sei os atendimentos, aonde eu vou com o pastor Rodrigo, aonde a gente vai. Caso que se eu contar aqui no altar, você vai dizer, Deus me livre, pastor, é verdade? Caso de jovem que fica trancado dentro do quarto e se mutila, se corta. Mas convida para vir para a igreja, não quer. É o diabo, pastor, não, isso é incredulidade. Salvação presa em Deus. Eu conversando agora à tarde com o pastor Rodrigo, ele falou uma coisa muito bacana. Se tudo fosse o diabo, Deus seria injusto de nos condenar, porque é o diabo, é o livre-arbítrio, é a incredulidade, é a rejeição a Deus, é o coração duro. E eu continuo pregando que salvação continua e sempre foi, e sempre será um presente de quem, pessoal? E você pode dizer, sim, Senhor, eu aceito, eu recebo, eu não mereço, mas eu recebo. Como a pessoa pode dizer, eu não quero, e morrer sem esse presente de Deus? Eu continuo pregando isso. Vigia, guarde a coroa, porque o diabo quer tomar e não é brincadeira. Amém, igreja? Ele diz no verso 12, que o vencedor ele vai fazer coluna no santuário de Deus, e dali jamais vai sair o seu nome. Vai ser gravado sobre ele, meu irmão. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, o nome de Deus e o nome da cidade santa, Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. Digam glória a Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Igreja, se você olhar para essa igreja, você vai ver várias colunas. Está aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, 5. Essas 5 primeiras colunas que vocês estão vendo, não dá para tirar. Se tirar alguma dessa coluna, o prédio cai. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, essas 5 colunas aqui, essas 5, não podem sair daqui. Se tirar uma coluna dessa, o prédio cai, não tem como. Mas já tem 3 lá atrás que fizemos essa semana passada, que é só de enfeite. Tem gente que nem percebe, né? Tem 3 de um lado, 3 do outro que a gente completou de gesso. Ela só serve de enfeite. Pode chegar ali e meter a marreta nela, pode quebrar elas, que não faz diferença nenhuma na estrutura do prédio. Mas essa aqui não pode sair daqui. Quando ele diz que nos fará coluna no santuário de Deus, é como se nós fôssemos, nós somos importantes para Deus. Digam glória a Deus. É como se fosse uma coluna. Deus nos quer ali. Ele grava sobre nós o nome da nova cidade, da Nova Jerusalém. Ele grava o nome dele em nós, nos marcando como propriedade dele, e nos revelará um novo nome, o novo nome de Deus. Então, querido, isso é o que Deus tem. E se a pessoa for para o inferno, lá ela não vai ser importante, lá ela vai ser torturada, vai sofrer pelo século dos séculos. Mas na morada celestial, na Nova Jerusalém, seremos como uma coluna do santuário da casa de Deus. Teremos a marca do nosso Deus em nós. Não a marca que o diabo coloca lá no lago de fogo no inferno. Uma marca de dor, de aflição, de esfolar a alma, de dilacerar a alma. Mas lá receberemos uma marca do nosso Deus, de gozo eterno, de refrigério. Será um gozo tão maravilhoso, inexplicável,
que a Bíblia diz que nunca penetrou em coração humano e olhos nunca viram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Digam glória a Deus. Então, querido, guarde a sua coroa. Pastor Adelson, eu não tenho a minha coroa. Bem, você está tendo a oportunidade de receber a tua coroa. Quando é que eu recebo a minha coroa? João 10:9. Quando você aceita Jesus. Quando você passa pela porta. Se você morrer sem essa coroa, você pode ter certeza. Só quem tem essa coroa está com o nome escrito no livro da vida. Só quem está com essa coroa vai comer do fruto da árvore da vida. Só quem está com essa coroa não vai provar da segunda morte. Só quem está com essa coroa, meu irmão, é que andará de branco com o Senhor. Só quem está com essa coroa é que terá o nome escrito no livro da vida, eu já falei. Só quem está com essa coroa é que será confessado como filho de Deus, diante de Deus e diante dos anjos. A decisão é sua, porque depois você não vai culpar ninguém. Pastor, já estou com a minha coroa. Então guarde, para que ninguém te tome. Digam glória a Deus. Fique de pé no nome de Jesus. Coloque as mãos sobre o seu coração.